contra o Flamengo, campeão carioca, invicto do Tite, que até agora em 17 jogos na temporada levou apenas 2 gols e, sendo o time do Tite, levou apenas 1. Porém, para mim, uma coisa é clara. Quem tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro são poucos, exatamente por isso que eu citei, por todos esses pontos. Para ganhar o Brasileirão, tem que ter elenco. Para mim, exatamente por ter muito elenco e ter um trabalho que está se consolidando, o Flamengo de Tite é um grandíssimo candidato. E aí, nação flamenguista? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, né? Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? No vídeo de hoje vamos trazer um cortezinho aqui, já quero deixar aqui créditos ao canal do João Guilherme, link na descrição, pessoal, vale a pena vocês lá e acompanhar. Onde ele faz análise aí, né? Quem é o favorito a ganhar, né? O Campeonato Brasileiro, né? E cita o Flamengo, né? Para mim também o Flamengo é um dos candidatos fortíssimos a ganhar o Campeonato Brasileiro. Felizmente, a gente vai passar por um desmanche, né? Na Copa América. Vai perder no mínimo aí 8 jogadores. Isso aí afeta qualquer time, né? Para você ter noção, não sei se o Flamengo já parou para pensar. O Flamengo não vai ter lateral esquerdo. E só vai ter um lateral direito se o Wesley se recuperar. E a tendência é Ayrton Lucas, Vina ir para a seleção. Para ela a seleção, então vai ficar o Wesley, né? E vai ficar sem lateral. Para você ter noção, né, pessoal? Pois é. Então é isso, né? Mas antes, pessoal, se inscreve aí, deixa seu like. Estamos sempre trazendo as principais notícias do Flamengo, né? Vamos ver o que a mídia tá falando. E a mídia tá falando aí sobre o nosso Mengão. Será que o Flamengo realmente é favorito? Para mim é, mas infelizmente vai acontecer esse fato inusitado aí, né? O Flamengo jogar aí 9 rodadas sem um lateral, direito ou esquerdo, perdendo 9 jogadores numa Copa América, né? É uma palhaçada. Então é isso, vamos trazer o corte. No final a gente deixa a nossa opinião. Mas vamos lá, pessoal, sem enrolação, vamos trazer o corte de João Guilherme. Aí eu vou dar minha opinião sobre o Campeonato Brasileiro para vocês. Tá bom? Eu acho que não tem muito mistério não, hein? Deixa eu compartilhar aqui, ó. Compartilhando. Brasileirão vem aí, agora o calo vai apertar, vai começar a doer. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil e tem Brasileirão com viagem para lá, viagem para cá, é jogo toda hora. Só os fortes sobreviverão a essa loucura que vem por aí e que a gente já está acostumado, né? Todos os anos é assim que funciona. Compartilhando a tela. Vamos lá. Atenção. Olha aí, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já começa com um jogo de 2 times que decepcionaram nos estaduais, hein? Internacional não chegou nem à final do Gaúcho e o Bahia foi vice para o Vitória, tendo melhores condições. Inter e Bahia, sábado no Beira-Rio. Criciúma e Juventude, encontro de times que subiram para a primeira divisão. Jogar lá no Heriberto Rilse é brabo, né? Juventude vai para lá, são 2 times do sul do Brasil. Fluminense e Bragantino no Maracanã e São Paulo e Fortaleza. Esses são os jogos de sábado. O Campeonato Brasileiro é incrível, né? A quantidade de times grandes, nenhum país do mundo tem tantos times grandes como o Brasil. Então, a quantidade de bons jogos com times de camisa, chama atenção. Aí no domingo, muitos jogos. Olha aqui. Atlético Goianiense e Flamengo, Atlético tricampeão goiano, 15 jogos sem perder, dirigido pelo Jair Ventura, contra o Flamengo, campeão carioca, invicto do Tite, que até agora em 17 jogos na temporada, levou apenas 2 gols e, sendo o time do Tite, levou apenas 1. 4 da tarde, domingo, na volta do Serra Dourada, que estava fechado. Também domingo, Corinthians e Atlético Mineiro, interessante esse jogo aqui. Vasco e Grêmio, olha aí que jogo interessante em São Januário. Atlético Paranaense e Cuiabá. O Brasileirão é pesado, hein?
Cruzeiro e Botafogo e Vitória e Palmeiras em Salvador. Sensacional a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, o negócio é o seguinte, o Campeonato Brasileiro, ele apresenta desafios como nenhum outro no mundo apresenta. O primeiro eu já citei, a quantidade de times grandes, times de camisa, com torcidas grandes e representativas. O Brasil tem pelo menos aí 13, 14 times que nós podemos considerar times de camisa, times de elite, times de grande torcida. Isso é um diferencial, porque os jogos se tornam mais pesados, mais atrativos. E nenhum outro campeonato do mundo tem a quantidade de times grandes como tem o Brasil. Mesmo muitos desses times grandes não tendo chance de ser campeão, mas são times grandes, que têm torcida, que têm tradição, que têm história. Então, enfrentá-los sempre é mais complicado. Depois, o tamanho do país, as viagens. Você um dia joga em Porto Alegre, que está frio, e na outra semana você pode estar em Fortaleza, na outra ponta do país, que é praticamente você cruzar o continente europeu aqui na parte ocidental, e com uma temperatura completamente diferente, né? Toda semana, além da Libertadores, que exigirá também muitas viagens longas, e a Copa do Brasil, que em breve voltará, tem muito jogo, muito deslocamento. Então, isso aí é outro desafio. Os grandes campeonatos do mundo, por exemplo, Premier League, La Liga, os deslocamentos são muito pequenininhos e são feitos muitas vezes até de trem. Na Itália, a mesma coisa. Na Alemanha, a mesma coisa. O único país, né, que tem um campeonato de futebol com deslocamentos muito grandes, os Estados Unidos, né, junto com o Brasil, mas é claro que o Campeonato Brasileiro é muito mais forte que a MLS, ainda tem um nível bem superior que a MLS, e o Campeonato da Rússia, né, que os times viajam bastante porque o país é o maior em área territorial do mundo. Mas é aquilo, não existem nesses países uma quantidade de times da grandeza e do peso dos times brasileiros. No Brasil nós temos os 4 do Rio, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, times grandes. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, times grandes. Atlético e Cruzeiro, times grandes. Grêmio e Internacional, times grandes. Aí você vai para o Paraná, você tem Atlético Paranaense e Curitiba, times importantes. Aí você vai para a Bahia, você tem Bahia e Vitória, times importantes, também times pesados, com grande massa torcedora. Aí você tem o Fortaleza lá na Arena Castelão, que é enjoado de jogar lá, né? Torcida fantástica. Agora você tem o Atlético Goianiense, que está fazendo um grande trabalho lá em Goiânia. Tem o Cuiabá, que faz um grande trabalho também lá no Centro-Oeste. Só falta mesmo um representante da região norte do Brasil. Quem sabe aí o Paysandu ou o Amazonas não consigam chegar à primeira divisão do futebol brasileiro. Eu citei o Santos aqui, porque estava falando do contexto histórico, né, dos grandes times brasileiros e exemplificando que nenhum país do mundo tem a quantidade de times grandes que tem o Brasil. O Santos estará jogando a Série B esse ano, vai cortar um dobrado, mas eu acho que vai voltar. Então esse é um outro ponto. Além disso, as viagens das demais competições, que são longas. Por exemplo, daqui a 2 semanas voltam Libertadores e Sul-Americana. Muitos times viajarão para fora. Por exemplo, Palmeiras vai jogar em Quito contra o Del Valle, Flamengo vai jogar em La Paz contra o Bolívar. Só citando esses 2 exemplos aí. E outros times da Sul-Americana. O Cuiabá, por exemplo, vai ter que jogar em Cusco contra o Garcilaso. Isso é um problema, né? O Cuiabá, na noite de ontem, jogou em Caracas, na Venezuela. Aí no domingo ele vai jogar com o Atlético Paranaense em Curitiba. É muito longe.
vai cruzar praticamente a América do Sul inteira. Então, esse é um problema, misturando com as demais competições que também exigem muito. Então, a dificuldade do Campeonato Brasileiro, não tecnicamente, mas por esses outros aspectos que eu citei, é a maior do mundo. E por isso que muitas vezes o Brasileirão se torna muito disputado. Porém, para mim, uma coisa é clara. Quem tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro são poucos, exatamente por isso que eu citei, por todos esses pontos. Para ganhar o Brasileirão, tem que ter elenco, tem que ter um trabalho já consolidado ou um trabalho que esteja iniciando, mas que seja afinado entre técnicos e jogadores, comissão técnica e integrantes do elenco. Senão, já era. Você tem que ter peças de reposição de qualidade e você tem que ter 2 times competitivos para ir revisando, porque senão não aguenta. Vai ter que selecionar um jogo aqui, outro jogo ali, para poupar. Então, galera, claro que os times querem ganhar a Libertadores da América, que é o principal objetivo, é a grande meta. A Copa do Brasil é muito importante, tem uma premiação muito alta, mas para ganhar o Campeonato Brasileiro, por todos esses fatores aqui que eu citei, para mim, exatamente por ter muito elenco e ter um trabalho que está se consolidando, o Flamengo de Tite é um grandíssimo candidato. Mas tem companhia nessa lista. O Palmeiras de Abel Ferreira. Esses 2, para mim, estão em destaque de novo. São os times que têm mais chance de ganhar o Campeonato Brasileiro e suportar essa maratona com as outras competições. E eu coloco mais um nessa relação com chance de ter a conquista do Brasileirão. O Atlético Mineiro. O Galo. Está em desvantagem porque o Milito acabou de chegar. Então os jogadores estão assimilando o trabalho dele. Isso é uma desvantagem em relação ao Palmeiras, do Abel principalmente, que está lá há praticamente 4 anos, e o Tite, que chegou no Flamengo há 6 meses. Mas o Atlético tem elenco. O Atlético tem grandes jogadores e tem peças de reposição. Então, para mim, o título brasileiro ficará entre Flamengo, que para mim é o que tem mais chance, Palmeiras, que tem muita chance, e o Galo, que tem chance. Desses 3, para mim, não escapa. Fica entre um deles. Aliás, como foi no ano passado. O Red Bull Bragantino apareceu na reta final, fez um bom campeonato. O Botafogo foi uma grande surpresa, tinha o título na mão e jogou fora. E aí ficou sobrando para quem o título? Palmeiras, Atlético ou Flamengo, que cresceram no segundo turno e entraram na disputa. E o Palmeiras pegou. O Palmeiras é o atual bicampeão. Então anote o que eu estou falando. Para mim, está muito claro. A briga por Libertadores será muito intensa, a briga contra o rebaixamento será intensa, mas para título tem 3 candidatos. Acabou aquela história, pelo menos nesse momento, que o Brasil tem 12 candidatos ao título de campeão brasileiro. Há muito tempo isso não acontece. O Brasil tem 3 candidatos ao título do Brasileirão. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Tem times que podem correr por fora? Tem. Mas vai depender de como estarão em outras competições e, em muitos momentos, podem priorizar essas competições. E aí eu cito o Fluminense, que tem um bom elenco, o Internacional, que está formando um bom elenco, mas a coisa não anda, né? O Atlético Paranaense, tem o Cuca, que é um ótimo treinador e tem um elenco interessante, né? O São Paulo, que o Carpini parecia que ia engrenar, mas caiu de produção o trabalho dele. São times que podem fazer um bom campeonato brasileiro, sem dúvida alguma. Agora, título,
Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro. Para mim, desses três não sai. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? Quero saber, hein? Não seja clubista. Não. Nação flamenguista. A mídia de todo o Brasil discute aí, né, o Flamengo, colocando o Flamengo como um dos favoritos, né, do Campeonato Brasileiro, né? Eu concordo, né? O Flamengo, se tudo tiver normal, não tivesse, o Flamengo não fosse prejudicado, principalmente aí nessa parada para a Copa América, o Flamengo é super favorito, né? Mas infelizmente não é isso que vai acontecer, pelo menos é a minha opinião, né? O que eu vejo, né? O Flamengo vai perder em torno aí de 8 a 10 jogadores no seu time, né? Inclusive vai ficar sem lateral, direita e esquerda, né? Sem lateral, vai ter que arrumar alguém para jogar na direita e na esquerda, né? E o Wesley não se recuperar a tempo, né? Improvisar, né? Porque a Copa América vai ser um desastre para o Flamengo. Pra você ter noção, ó. Ayrton Lucas, seleção brasileira. Eu vou botar os que vai e depois eu vou citar uma lista aqui que pode ir. Ayrton Lucas, Fabrício Brum. Aí vem Vina, Varela, Dela Cruz, Pulgar, Arrascaeta. Pois é. Agora vamos fazer uma lista daqueles que pode ir, né? Fabrício Brum já tá na lista, né? E pode ir Léo Pereira, Everton Cebolinha e Pedro. São mais 3 jogadores, né? Então, pessoal, isso aí pode afetar, né, diretamente, né, ao Flamengo. Sei que tem muitos que vão dizer, não, mas todos os clubes vão perder. Vai, 1 ou 2, né? No máximo 3, né? Para você perder 10, 8 jogadores, aí desmonta, né? Até porque você já imaginou se isso fosse no Palmeiras, tivesse convocado seus 4 laterais, tirar 3 laterais, 2 esquerdos e 1 direito, se ficar sem laterais? Garanto que Leila ia espernear, ia gritar, ia chorar, e a mídia ia fazer um escândalo, né? Que não pode, que tem que parar o campeonato. Mas é o Flamengo, né? Time do sistema, né? Como ela mesmo diz, né? Mas mesmo assim, o Flamengo é favorito. Tá jogando os titulares com alguns que entram um bom futebol. Inclusive a mídia cobra mais quando o Flamengo joga com times bem inferiores, né? Mas o estilo de jogo de Tita é esse, né? Resolveu atacar só na tranquilidade, sem desgaste, né? Até porque a temporada é longa. E ele vê, né? Ele enxerga que isso pode afetar, né? Por exemplo, o Flamengo fez 1 a 0, fez 2 a 0 contra o Palestino. Começar a atacar, né? Se fosse o estilo de jogo antigo, né? De Jorge Jesus. Ataca, ataca, ataca atrás de fazer gol. Isso desgasta os jogadores, né? Mas tenha calma, que eu vou chegar lá. Desgaste os jogadores. Aí tem um jogo agora contra o Atlético Goianiense, né? Bota pra jogar os titulares. Atrás de gol, né? Gol, né? 90 minutos. Aí vai jogar na altitude. Você acha que esses caras vão chegar lá como? E a sua opinião aí? Deixa a sua opinião nos comentários. O estilo de jogo de Tita é esse. Principalmente que ele sabe que vai ter competições importantes, né? Como Copa do Brasil. Vai começar Campeonato Brasileiro. Então, ele vai administrar, né, essas competições, né? Sabendo dosar alguns jogadores. Não, dificilmente você vai ver agora, daqui para frente, o Flamengo repetir 2, 3 jogos com a mesma equipe. Aquela equipe que vinha jogando Carioca. Você não vai ver mais isso, com certeza. Já vai ter mudanças contra o Atlético Goianiense. Já teve mudanças contra o Palestino, né, pelo Libertadores. Vai ter contra o Atlético Goianiense. Vai ter contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Vai ter mudança, pessoal. Vai ter contra o Bolívar, né? Claro, ele vai priorizar chegar no jogo da altitude, né, que é um jogo decisivo. Até porque o Bolívar tem 6 pontos, o Flamengo tem 4. Ganhou ontem. Então, chegando na altitude e o Flamengo priorizando chegar com seus titulares, sem desgaste, né? É isso que ele quer, né? Eu acho que é a competição que o Flamengo tem que priorizar no momento. Até porque Campeonato Brasileiro
quando chegar em junho, o Flamengo vai ter esses desfalques aí. Não vai valer a pena priorizar no Campeonato Brasileiro para quando chegar lá no final. Eu acho que não vale a pena, né? Então o futebol de Tite é esse. Fez 1, 2, administrar, cadenciar o jogo, não tem para que querer fazer mais e mais não. A não ser, dependendo da ocasião no jogo, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, fase de mata-mata, aí sim, né? Que saldo de gol é importante. Mas Tite não vai priorizar isso, pessoal. Aí vocês me entendem bem, né? E o Flamengo, com todos esses problemas que a gente citou aqui, né? Que vai ter desfalque na Copa América, é favorito. A mídia coloca o Flamengo como favorito. Eu também coloco, né? É porque o elenco do Flamengo é bem qualificado. O elenco grande, né? Tá subindo os garotos da base que são promessas. E isso aí pode ajudar o Mengão, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.